Oi, gente, estamos aqui mais uma vez com o Talk com Edna Esmeraldino. Acredito que vocês estão até estranhando o cenário, né? Mas hoje o programa é um pouquinho vintage. Vocês devem estar vendo aqui um microfone, uma câmera estilosa, em homenagem a um dos nossos convidados. E eu estou extremamente bem acompanhada pela Mari, como sempre, doutora Marilane Ribeiro, que é minha amiga de infância há 1 ano, mais ou menos, né, Mari? E olha, como vocês devem perceber, esse moço que é o meu xerox, meu irmão, não tem como negar, né, os cabelos, enfim, a gente é muito parecidos mesmo, quase gêmeos, né, Edson? Quase gêmeos, é o Edson de saia, né? Toda família que tem uma Edna tem um Edson, a gente ainda não descobriu o porquê, se era questão de alguma dupla sertaneja antiga, mas Edson e Edna sempre tem. Então, o meu parceiro, Edna e Edson, o meu Edson, ou o Edson da minha vida, é meu irmão. Estou extremamente honrada de ter você aqui. A única pessoa da família, né, que já participou aqui foi a Samara, minha filha, que também, coincidência ou não, está fazendo faculdade de Direito, doutor. E ontem até ela me ligou toda feliz, contando que tirou nota máxima no semestre dela. Mãe, conta para os teus amigos. Eu falei, vou contar. Então, filha, beijo, mamãe está orgulhosa de você. Tenho certeza que daqui mais alguns anos a gente vai estar aqui também com ela, com certeza, e falando sobre direito. Como não perder o réu primário, por exemplo. Hoje nós estamos aqui com advogados. Todas as pessoas falam que a gente tem que ter na família um médico, né, para cuidar da nossa saúde, para a gente envelhecer bem. Aí eu já casei com um geriatra por conta disso. E um advogado para livrar a gente dos BOs. Você tá eu aqui estou extremamente bem acompanhada com 3 super advogados, com um juiz também. E não que eu esteja pensando em praticar nenhum crime, mas é bom a gente ser bem orientado, né? E, na verdade, eu acredito que hoje a internet trouxe para nós, né, Mari, essa possibilidade de a gente ter uma consulta, não deixa de ser uma consulta, né? Com pessoas qualificadas que tiram todas as nossas dúvidas de pessoas leigas, no meu caso. Então, Edson de Paula, meu irmão, a principal função dele é ser esposo da Michele e meu irmão, eu em segundo lugar, doutora Marilane Ribeiro, doutor William Piva, que também é juiz, e a gente vai bater um papo aqui hoje bem diferente. Eu acredito que vocês aí em casa já ouviram falar de desembargadores, mas você sabe qual é o papel de um desembargador? Qual é o papel de um juiz? Qual é a diferença de um juiz togado para um juiz leigo? Eu não sabia, a Mari me ensinou. E tem outras questões, enfim, quando a gente precisa de partes mais técnicas, na família a gente liga para o Edson. O Edson sabe tudo, a minha filha diz que nós precisamos conversar com o Edson com um dicionário do lado, para entender o que ele fala, né? Assim como o médico também tem uma linguagem muito peculiar. E é importante a gente entender esses parâmetros e principalmente, eu acredito, para quem é advogado, hoje a gente tem muitos jovens optando por essa carreira, para que saibam. Eu conversei com a minha filha e ela falou, pois é, mãe, eu não sei como faz para ser um desembargador. Qual é o processo? Ela sabe qual é o processo para ser juíza, porque é a carreira que ela quer seguir. Então, começa pelo direito, depois vai fazer concurso, enfim, até conseguir chegar nesse nível. Mas aí a gente descobriu que tem uma qualificação diferente. Então eu vou começar com a doutora Marilane Ribeiro. Como que eu posso ser juíza, doutora? Conta aí pra nós. Então, gente, não precisa de concurso público para você ser juiz. Se eu tiver amigo, vale? Se eu tiver amigo que me indique, vale? Não. Não necessariamente? Não nessa ordem. Para você... Se você quiser a carreira da magistratura, existe a possibilidade de você se tornar um magistrado mesmo sem um concurso público. Porque nós temos o 5º Constitucional, que depois nós vamos ter uma pessoa aqui maravilhosa que vai nos explicar. Vai dar uma aula para nós, mais exatidão o que é o 5º Constitucional, mas existe sim a possibilidade, porque no 5º Constitucional tem ali uma porcentagem de vagas para o Ministério Público e uma porcentagem de vagas para os advogados. Claro que do Ministério Público ainda favorece um pouquinho mais, que mesmo se você estiver na carreira da advocacia ali, tiver terminado a sua faculdade, estiver trabalhando no Ministério Público, ainda fica um pouco mais fácil para você, porque você tem requisitos a menos do que dentro da própria advocacia. Mas se você tiver 10 anos de advocacia, você já pode se candidatar, se inscrever para ser um dos candidatos
para desembargador, para o 5º Constitucional. Legal, bem importante. Edson, deixa eu perguntar para você. E aí, quais os requisitos que se leva em conta? Tu saberia nos auxiliar nesse sentido? Por exemplo, como a Mari falou, já tem os 10 anos ali, ok, não conseguiu ser um juiz togado, que outras opções? É uma indicação, ok, mas a pessoa precisa ser qualificada, como que ela é testada para isso, digamos? Então, vamos lá, Edna. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, né, contribuindo e enriquecendo para gerar esse conteúdo, para levar para os teus internautas. Então, a carreira jurídica é uma carreira muito brilhante, né? A gente sempre costuma dizer que ela nos escolhe, não somos nós que escolhemos, né? Desde muito pequeno você tem essa inquietação por fazer justiça, né? E esse senso de justiça, ele pulsiona dentro da gente. Então, você é direcionado automaticamente para isso, né? Mais como uma missão social do que como um ofício, né, doutor Piva? Mas, assim, existem algumas maneiras, como a doutora Marilene já antecipou, desde o ponto de vista técnico, né? Mas você pode também tornar-se um juiz de uma forma... um juiz leigo, como é outro ofício dentro do ambiente jurídico que exige, através não precisa de um notório saber jurídico, né? Através do teu conhecimento jurídico, você tem que ter um histórico na carreira jurídica que te chancele para que você possa ocupar essa patente, e naturalmente as próprias sociedades têm que perceber em você uma conduta social de grande ética, né? Então, de certa forma, tem que ser melhor do que um juiz togado. Então, exatamente. Né? Você tem que ter um dos critérios é notório saber jurídico, o segundo é conduta ilibada, né? E essa é a mais difícil, muitas vezes. A maioria acho que não ia passar. Procure ilibado. A maioria acho que ninguém passa. Esse critério, muitas vezes, quando você faz a escola da magistratura ou concurso, esse critério passa batido. Nem sempre a tua conduta ela é tão ilibada e você tem acesso pela toga. Passar na prova oral. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala de representantes da sociedade, que são os juízes leigos, essas pessoas são de grande confiança e realmente representam tudo que nós entendemos por justiça e idoneidade. Inclusive, nós temos aqui na nossa cidade, que era para estar conosco, mas devido à troca do local de gravação, que vocês perceberam, o cenário hoje volta ao início. Quando eu comecei com Talk com a Edna Esmeraldino, nós começamos aqui na Rádio Clube, que é esse estúdio, e depois, por conta dos horários que eu faço as gravações à noite, a gente não conseguiu mais fazer aqui na rádio. E hoje, eles novamente estão me recebendo aqui, porque não teria como não entrevistar o Dr. Piva. É muito importante a gente ter esse bate-papo aqui, trazer essa informação. Eu procuro trazer conteúdos variados e interessantes, que as pessoas precisam saber, né? São informações que a gente não pode mais fechar os olhos. Falar sobre política, falar sobre justiça, sobre os direitos, sobre os nossos deveres. A gente precisa debater isso em sociedade. Então, o Talk tem esse papel. E hoje a gente está aqui novamente na Rádio Clube com o Dr. Piva, mas teríamos também a presença de uma juíza leiga, que foi a primeira mulher juíza leiga em Santa Catarina, figura conhecidíssima, que nós vamos entrevistá-la em outro momento, doutora Mariazinha. Com quantos anos ela tá, Mari? 84, eu vou errar, ela vai falar assim, Mari, você errou. Ela tem um geriatra muito bom, que é o mesmo meu. Ela é paciente do meu esposo também. Ela é uma querida, figura super conhecida, inteligentíssima, uma pessoa incrível. Muito e ela pra frente, faz pilates, dança. Enfim, é uma lição de vida para todos nós e uma intelectual, sem dúvida nenhuma, né? Uma pessoa extremamente inteligente que trilhou esse caminho, né? Não é muito comum também a gente se preocupar com essas questões, né? Poxa, o que é o 5º Constitucional? Como alguém se torna desembargador? Ok, falamos sobre juiz. E agora, doutor William, eu gostaria que o Edson, que conhece melhor o currículo do doutor William, menciona aí, Edson, algumas das funções, além de ser um exímio usuário desses telefones antigos que a gente colocou aqui em exímio jurássico, né? Vintage. Emprego, lembrei e era vermelho lá também no despachante. Olha só, então o Edson vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, apresentá-lo, e aí ele vai contar para nós, vai nos dar uma aula, como alguém pode, depois, né, de ser um juiz, depois de quanto tempo pode se tornar desembargador. Exato. Então, é uma honra, né, eu apresentar o Dr. Piva, eu estava até pensando comigo, poxa, coube a mim essa tarefa, apresentar o Dr. Piva, eu não tenho nem roupa para apresentar. Cabelo para isso. Para apresentá-lo. Mas é uma honra a gente receber hoje na nossa cidade o Dr. Piva. O Dr. Piva é um jurista de Joinville, da nossa região, né? E ele tem uma carreira super
íntegra dentro da advocacia. Realmente um advogado, nós temos o hábito, né, doutora, de falar advogado de barriga de balcão, e aquele advogado que realmente cumpre todos os critérios e transita por todas as atividades de um advogado. Nós chamamos de as prerrogativas. A prerrogativa é a estrutura de proteção e de ordenamento jurídico da atividade do advogado, né? E o doutor Piva sempre, ele fez parte da comissão de prerrogativa durante muitos anos, foi juiz leigo, né? É um advogado com mais de 25 anos, 27 anos de atividade, atuando no campo corporativo, né? Direito empresarial, para grandes companhias do Brasil. E o doutor Piva é um membro da DONEP, né? É adonepiano, como a gente fala, é um homem cristão, um homem casado, de boa índole, que cumpre aquele critério que nós falamos da imparcialidade e além do notório saber jurídico, de caráter ilibado. Obrigado, era essa a palavra. E nós temos hoje como o Dr. Piva está participando dessa caminhada do certame por quinto constitucional, nós recebemos ele em nossa cidade. Hoje temos uma agenda bastante extensa de compromisso, inclusive com a nossa gratidão a você por ter aberto o espaço para o Dr. Piva vir e apresentar-se conosco. Então eu apresento para vocês o Dr. William Piva, advogado. Aplausos! A gente nunca aplaude ninguém, mas vamos aplaudir. Concorrente, né, ao quinto constitucional. Agora é a sua Isso. vez, eu passo o microfone para o senhor. Quando diziam os políticos, né? Quando se eleito for, ele volta para agradecer e contar mais coisas para nós, né? Obrigado pela receptividade. Eu, olhando para a Edna e para o Edson, veio na minha mente aquilo, né? Eu falava com os alunos, qual é o nome do filme? E para vocês dois, sabe qual é, Mari? Opa, já. A Bela Uma chance. e a Fera. Eu sou a fera. Querido, mas vamos lá. Eu estou participando no certame do quinto constitucional. Ainda não sou candidato, sou pré-candidato. Nós temos agora 13 pessoas concorrendo. Eu sou uma delas. E o quinto constitucional são aqueles advogados com mais de 10 anos, como muito bem disse a Mari, que advogou, lecionou, tem pós, tem MBA, tem uma carreira efetivada. Muitos deles optaram por não fazer concurso. Notório saber jurídico. Notório saber jurídico. Não fazer concurso. E chega uma hora que se depara e acha interessante a carreira da magistratura. No meu caso, desde os meus 13 anos, lá nas aulas de USPB, Nossa! Organização Social Política Brasileira. E Que deveríamos ter novamente, né, na grade né? curricular. E como representante de turma, brotou no meu coração o interesse de fazer direito. O tempo passou e com meus 15 para 16 anos, na aula de técnico em contabilidade, isso fluiu ainda mais. Eu até nesse período, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu vi um telefone aqui, e esse telefone é vermelho, e eu vou tentar ligar pro despachante que eu trabalhei. O Lembra do número? Lembra ainda, não acredito. Ó, 61 21 Ele vai atender. 21. Era só esses números. 1980 e pouco. Eles não vão atender porque fechou o escritório despachante. Mas olha que legal, né? Recordar é viver. E então a vida foi seguindo, eu fiz direito, me formei na terceira turma, com 22 anos para 23 anos, e realmente brotou esse interesse. Mas, efetivamente, os meus 7 anos de juizado na Univille, como você diz, juiz leigo, né, que eu atuei, fez com que eu tivesse maior interesse ainda. Lecionei 11 anos na Univille. A faculdade, igual a FURB aqui, uma faculdade comunitária. Execução, direito imobiliário, direito empresarial, direito à educação, para pedagogia, deontologia. Deontologia foi bem legal, sabe por quê? Me ligaram, eu esse jeito de brincar um pouquinho, Mari. Falei assim, mas eu não sou dentista. Não, mas deontologia o que é? Eu cuido de dinossauros. Não. E o que é deontologia? É ética do direito. É o nosso estatuto, né, querido? Foi muito legal lecionar isso. Posso cobrar 30%, 40%, professor, 50%. Todo mundo ia pra aula, né? Que é ética. Aula lotada, imagina. Essas matérias sempre são assim. No meu caso foi porque eu lecionei no último ano e tinha a prova da OAB.
Aí eles eram obrigados, porque tem muito peso. É claro, aí 10% da Querido, muito peso a matéria, não eu, tá? Só pra gente... Não, é que às vezes as pessoas confundem. Confunde, né? É que é o reflexo da alma, né? Tanto Se é... o professor é bom também, né? Torna a matéria boa. Tanto é que eu jogava futebol até um tempo, e agora, a última vez que eu fui jogar, chutaram minha barriga. Ele até falou barriga de balcão. E não foi falta, confundiram com a bola. Porque pelo menos não foi numa aula de pilates. Pior numa aula de pilates. Aí rolaria, não? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas o que despertou em você, porque a gente imagina, galgou ali toda essa carreira bem sucedida, aí você está como juiz, a gente pensa, poxa, para que mais, né? Sim. Vamos parar por aqui. O que despertou em você esse desejo, essa vontade de ir além? Então, o juiz leigo, ele vê matérias até 40 salários mínimos, faz uma minuta de sentença e passa para o juiz. Mas ele não é um juiz togado, um juiz de direito, é um juiz de fato, digamos assim. Mas o quinto, como nós estamos falando, eu estou participando de um certame como pré-candidato, né, caminhando esse trâmite agora. E o que me despertou foi exatamente isso. Quando você vê e verifica que você pode fazer justiça e que você pode levar a voz um pouco diferente, diversa, oxigenar o tribunal, com uma voz com a visão do advogado. Por exemplo, no meu escritório tem 3 colegas, eu e mais 2. Eu peticiono, eu peço alvará. Ontem eu reclamei, fiz uma petição lá dizendo, falta expedir esse alvará. É o que a gente chama de advogado barriga de balcão. Aquele que vai no cliente, eu estava, por exemplo... barriga no balcão. Exatamente. Eu estava num cliente, por exemplo, ontem. Aí até ele falou assim, poxa, William, você está fazendo um monte de vídeos, de coisa, você nunca fez aqui comigo? Eu falei, não, vem cá, Alexandre, vamos fazer. É um cliente muito interessante, é a maior empresa de software da América Latina. Aí eu fiz um vídeo, a gente conversando. Então esse outro lado eu achei muito interessante. Eu até brinco com os alunos, sempre falavam. Eu fui até pedir um certo apoio para uns colegas. Eles me disseram assim, permita-me a citação, William, você deu aula na Univille 11 anos. Por 10 você foi homenageado. Como que eu não vou te apoiar se até hoje os alunos perguntam, o Piva vai voltar, não vai voltar? Mas assim, bem baixinho para não saber. Só aqui. Só aqui. Só entre nós. As aulas não era tão boas, é que eu tinha um método de dar ponto extra. Os alunos que ficassem na aula respondessem as questões. Fica a dica, viu, professores? Tá. E o que eu fazia? Vai uma dica para os meus colegas. Eu pedia para eles lerem o slide e eu explicava o slide. E aí eu pedia para ler de forma aleatória. O Edson, e lá está o Roberto lá no ponto. Então eles tinham que participar. Quem não participasse dessa forma que eu ajustei da dinâmica e viesse na aula, ele poderia ficar tranquilo, mas ele não tinha o ponto extra. Então hoje o chefe da administração da Univille me pergunta assim, Piva, aquela técnica sua é interessante, comecei a aplicar lá da Univille. Então o pessoal achava que lá em 2010, quando eu comecei a lecionar, que eu era um professor. Não era, era só uma troca. Eu sou pai de 4 filhos. Aí já treinado, né? Aí eu aprendi a trocar. Já tem a técnica, Já tem a técnica. Só um parênteses, quando eu falava para os alunos, professor, bastante filho, com a mesma esposa, a primeira namorada, que faltou uma injeção, Edson. E aí veio os gêmeos. Não estava programado, meus bebês, o Natan e o Breno. Bebês, hoje eles têm 26 anos. Nossa, minha bebê tem 19. Em casa. Além de advogado, é muito mas bom de 26, logística, só explicar 26, porque vai que eles vão ouvir isso, é que cada um tem 13. Aí eu somo. Então eles têm 26. Entendeu? Sim, claro. Outra questão que eu acho bem importante também, é uma informação simples para vocês, é o dia a dia, mas a gente que é leigo não sabe disso. Um desembargador, ele é eleito, né? Eu achava que não era dessa forma, eu achava que era diferente, enfim, não tinha noção que um advogado, porque eu vejo muitos advogados, a Mari também convive com muitas pessoas ali na OAB, que reclamam, porque o desembargador isso, porque o desembargador teve essa medida e tal. O tribunal não decidiu. Assim como nós, cidadãos, reclamamos dos nossos políticos e dos cenários que a gente tem na nossa sociedade, a gente está sempre reclamando e a gente esquece que o responsável somos nós, porque somos nós que elegemos, somos nós que votamos, né? E aí,
mas eu sozinho não faço nada. Por exemplo, nós mulheres, eu sempre estou aqui defendendo as mulheres, falando sobre mulheres. As mulheres são 53% dos eleitores. E elas estão, nós inclusive fazemos parte de movimentos que defendem as mulheres, que lutam pelos direitos da mulher. E a mulher está sempre pedindo para homem representá-la. Não precisa, gente. Se a gente tivesse a vergonha na cara. Nós somos maioria também. Exatamente. Aqui em Blumenau nós representamos mais de 60%. Ó, então agrada as mulheres, viu, doutor Piva? Na atual magistratura também. Que passa nos concursos são mulheres. Inclusive, acho que na composição, né, das diretorias, das comissões, nós vemos sempre a presença da mulher muito bem representada. Em eventos jurídicos, né, nós tivemos outro dia um congresso a nível nacional, 95% nós comentamos, né, doutor? 95% eram mulheres. E não é então, uma questão mulher de mimimi de feminista, né? É uma questão que, assim, a mulher aprendeu a se posicionar, aprendeu a estudar, e a mulher, ela tem aprendido a se conhecer. Exato. A mulher saiu dentro de casa, né, Mari? Passou a olhar para... A mulher foi pro mundo. Né? Isso, exatamente. Conquistou seu espaço. Mundo não quer dizer que tem que sair pisando em homem nenhum, nem em ninguém. Cada um tem seu espaço. Exato. Que eu posso ter o meu espaço sem pisar em ninguém, sem... Né? As pessoas vão saindo da sua frente automaticamente porque você vai crescendo, vai evoluindo enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto agente da sociedade... E os caminhos vão se abrindo para você, né? Mas a questão do voto que você comentou, Edna, é bem interessante citar. Há 4 anos atrás, não era assim. A composição da lista era feita pelo conselho da OAB. Por isso, então, que tem muitos advogados que não sabem. Porque muitas pessoas falaram para mim, até minha filha falou, mãe, eu não sabia que o desembargador era eleito. Né? A maioria das pessoas... E agora é democrático, é um exemplo, Santa Catarina, alguns outros estados também assim, onde as pessoas votam e escolhem quem vai representar a advocacia. Lembrando... Quando você entra como desembargador pelo 5º Constitucional da OAB, você não fez um concurso, você não está apresentando você não está como juiz, você está representando alguém. Uma classe, digamos, exatamente. Que aí seria a OAB, no caso. Hoje, quando eu vou representar o meu cliente, a responsabilidade é muito maior do que falar por mim. Eu tenho procurações de clientes de ações de 4, 5 milhões, essa maior da América Latina, uma das maiores, me dá uma procuração com poderes especiais, eu posso fazer acordo. Então, quando você representa alguém, você tem que levar sempre com dignidade, com justeza, correto, né, de forma correta, mas muito mais quando você representa alguém. Por isso que eu sempre digo, sempre já concorri outras vezes a esse cargo, e eu sempre digo, o desembargador deveria ter a carteira da OAB na entrada da sala, a bandeira da OAB lá dentro, para que todo dia amanhecesse, tomasse o café, chegasse lá e olhasse e dissesse, pudesse dizer, eu vim da advocacia. Lembrar eu represento as a advocacia. E o que representa, né? Gratidão. E é mais sério, porque você não vai estar nem representando, você estará apresentando. Exato. Ou seja, a voz da aqui advocacia. dentro do tribunal, eu sou a advocacia. Não é do indivíduo, eu sou a voz dos meus colegas que continuam lá esfregando barriga no balcão, que continuam lá buscando as prerrogativas, buscando o direito das pessoas, porque é muito claro, sem o advogado... Não há justiça. Não tem justiça. Não tem. Sem justiça não tem juiz, não tem magistratura, e eu até pedi, não tem tribunal. A gente não combinou, mas até pedi o telefone, porque... Pede uma pizza aí. Eles não atendem. Eu pedi o telefone porque o meu primeiro empregador com 13 anos, ele chamava J.M. Chaves. E eu tenho na minha vida que gratidão não prescreve. Ele é falecido. E ele me deu muita oportunidade, também por ele, que era formado em Direito, eu fui aprendendo, fazendo documentação e tal. Então nós temos que lembrar isso. Se a OAB me der, os advogadas me derem essa oportunidade, eu tenho que saber que gratidão sempre vai existir. Lembrando que, como desembargador e como candidato, as pessoas até falam, eu estou viajando, estou apresentando as propostas. Com a máxima vênia, com todo o respeito do fundo do meu coração, eu, por exemplo, não prometo nada. O que eu prometo é que eu vou julgar de forma imparcial, que eu vou atender o meu colega advogado, porque ele vai ser sempre meu colega. O momento que ele não é mais o teu colega, tem algo errado. Você é desembargador, mas você veio da advocacia, tem que respeitá-lo, sim, com efetividade, porque você vai para o tribunal para oxigenar, para que a advocacia tenha a voz do advogado sentado
numa cadeira com voz livre, que não é o caso, né? Você tem sustentação oral e não é todo o tempo que o advogado pode falar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, prerrogativas. Honorários dos advogados, o artigo 85 agora, Mari, graças a Deus, empatou em 5-5, ainda bem que não tinha mais um ministro para votar, não deu desempate, e o nosso artigo 85 fica valendo no STJ, de 10% a 20% a sucumbência. E uma das câmaras do tribunal, que é composta por 2 advogados, que agora são desembargadores, quando sobe, e o colega ali disse, toda vez que sobe é 2%. Dr. Luiz Carlos Zimmermann. Dr. Luiz Carlos, quando é no recurso, né, quando você recorre e perdeu, é 2% de honorários sucumbenciais, honorários de segundo grau. Né? E agora, essa Câmara está dando 5%. Pode ser que você seja voto vencido, mas não se esqueça, tem que agir. Não estou dizendo que vai ter honorários, vai extrapolar, não. É dentro da lei. Mas verifica o trabalho que o advogado faz, um recurso, uma sustentação oral. Pelo trabalho, o advogado tem que receber. Honorários não é gorjeta. Não. Honorários não é gorjeta, não é favor. Imagine, você trabalha numa empresa, chega no final do mês, eu combinei tanto, mas dá para dar um desconto? Não dá, queridos. Quando o advogado fez um processo, atuou naquele processo, ele sabia o risco. Eu tive uma ação de 1 milhão que o juiz deu 10 mil reais de sucumbência. Se eu perco um prazo nessa ação de 1 milhão, Mari, eu sou responsável pelo 1 milhão. Então, tal é o risco. Tal é o risco, tal é o benefício. O ônus e o bônus trabalham juntos. Exato. Então, queridos... Se perder, perde 1 milhão. Não, e isso, essa onda de querer... não, mas o cliente tem direito a sucumbência. Eu falei, gente, de onde que saiu isso? Pelo amor de Deus, de que treva saiu isso, né? Agora deixa eu Nós temos lei federal para isso, né, Mari? Uma pergunta um pouco diferente. Vou fazer primeiro para o Edson. Ouvindo, e claro, você conhece o Dr. Piva muito bem, se ele for candidato, né, hoje ele é pré-candidato, mas se ele for candidato, você votaria nele e por quê? O que te levaria a votar nele, se você votaria? É bem pertinente a tua pergunta, Edna. Ela fala assim, vai pensar. Não, realmente, nós percebemos que na atividade da advocacia algumas dificuldades, né? O difícil acesso ao desembargador, quando você é nomeado, quando você veste a toga do desembargador, se torna inacessível. É muito difícil você ter acesso fisicamente ao TJSC. Você já não passa ali da chancela, né? Então, eu não creio que seja esse a conduta do Dr. Piva, porque realmente a carreira dele toda foi criada em cima disso, né? Vocês estavam conversando, eu estava percebendo uma temática aqui muito importante, que temas dessa natureza são pertinentes, porque você tem nós jovens advogados, novos formandos, assistindo o teu programa. Sim. E fica aqui uma dica para os jovens advogados, percebam vocês que hoje a justiça ela acontece, no meu entendimento, de maneira inversa. Doutora, vamos ver se você concorda comigo. O indivíduo adquire o notório saber jurídico, alguns têm a conduta ilibada para ter acesso, torna-se juiz, desembargador, trabalha pra caramba, se aposenta e aí abre um escritório de advocacia e vai advogar. Já tendo uma plataforma de influência grande, né, tendo acesso a algumas decisões fundamentadas. E muitas pessoas fazem... Exatamente. E muitos fazem disso um comércio. A restrição de 5 anos já reduziu. Exato. Eu acho desleal essa formatação de trabalho, né? Imagina quem não quer contratar o escritório de um desembargador aposentado. Passa uma chancela de confiança. Só o sobrenome dele lá na porta do escritório já... Exatamente, mas vida, né? Isso é desleal para o jovem advogado que está surgindo. Então, para vocês que estão surgindo, muita gente não sabe, né, doutora Marilene, que, como você está colocando hoje, que é uma das possibilidades de você chegar... Um dos direitos que ele tem, né? Exatamente. De votar e escolher. Construir essa carreira através do quinto constitucional. O quinto, porque a quinta parte de um tribunal é composta por representantes da OAB. Daí o nome quinto constitucional. Então, ou seja, tem 5, o quinto é votado pelos advogados. Exatamente. Né? Então, olha que top acho que a nossa esperança... É uma igualdade, né? É um direito. Um equilíbrio, né? Depois a gente pede para ele explicar bem direitinho essa ordem ali. Sim. Eu adoro ouvir as pessoas explicarem isso daí, porque, Mas fica a dica, né, para os jovens advogados que compreendam essa possibilidade, construam uma carreira sólida e prestem a sua juventude, a sua solidez de carreira para o serviço da advocacia com a perspectiva de tornar-se um desembargador jovem, fazendo justiça. Uma vez aposentou-se, missão cumprida, né, deixa para quem quer trabalhar, não faça da advocacia um comércio, né, uma compra e venda de sentenças, que não é essa missão. Por isso que eu apoio o Dr. Piva, porque eu sempre falo, né, as pessoas não vão aqui em Blumenau, no ambiente jurídico e na região onde a gente tem caminhado, levando o nome do Dr. Piva, as pessoas não vão votar no Piva, vão votar em mim.
Eu estou emprestando a minha credibilidade. A doutora Marilene está no pleito conosco, ela está emprestando a credibilidade dela. A doutora Mariazinha está com a gente. Doutora Mariazinha, inclusive, né, que estaria aqui conosco, também tem apoiado e representado o doutor Piva. E isso eu acho que já vale muito, que a gente estava falando na questão das mulheres, né? Se uma mulher, como a doutora Mariazinha, está apoiando, assinando embaixo, então é incontestável, porque a gente conhece ela, a credibilidade dela. Apesar do doutor William ser também aqui da nossa região, a gente já o conhece, mas esse é um papo até para quem não conhece o doutor Piva entender um pouquinho, e se a gente está assinando embaixo, né, é porque a pessoa realmente tem essa conduta. Então, no teu caso, Edson, o que te levaria a votar nele seria isso, essa credibilidade dele. A conduta, eu conheço, é difícil hoje no ambiente que a gente convive de pessoas tão líquidas, tão de plásticos relacionamentos, é difícil você atingir o coração das pessoas. Olha, eu uso bastante essa fala, hein? Não é verdade? Então, assim, plagiou. A gente nunca trocou essa ideia. Eu não faço plástica, mas eu sou quase de plástico. A gente nunca passou da página 3, né, doutora? É verdade, ó. A gente mas, nunca assim, chegou nesse papo. O doutor Piva é uma das pessoas que a gente percebe que ele exerce a advocacia com o coração, né? E ele é muito transparente. A gente percebe essa verdade no olhar dele. Tudo que ele faz, tudo que ele se relaciona, as tratativas, as ações, os procedimentos, a gente encontra uma única atmosfera, né? E seria uma defraudação muito grande, doutor Piva ser nomeado e mudar sua conduta, mudar sua forma de ser. Eu acho que não faz sentido algum. A essência não muda. Deixaria de ser quem é, né? Teria que trocar o nome. E é interessante que ele falou barriga de balcão e advogado. Muitos colegas, às vezes, atuam em áreas próximas à advocacia, mas não é advocacia privada. Respeitosamente, quem deve nos representar são os advogados. Eu sou professor, eu estou 1 ano e meio afastado, por conta até do quinto, né, de Joinville, Florianópolis, essas viagens. Mas nós não deveríamos, na minha humilde opinião, ter um representante desembargador que seja um professor e não um advogado, que seja um procurador do Estado, que seja um procurador, outras funções. Nós temos que valorizar a advocacia. Ele paga anuidade, eles estão ligados? Estão. Mas, na minha opinião, eu até engordei 10 quilos para poder ser chamado mais de barriga de balcão. Esse é o advogado que chega no juiz, exato. E até pra... Não, que chega no juiz, que conversa. Que vai ter um cafezinho. Que vai nas audiências. Desculpa, queridos, a mão é que eu sou descendente de italiano com negro. Que todos nós, né? Debaixo da mesa aqui. Italiano com negro. Eu não falo com... Os alunos falavam, se amarrar o professor, não tem aula. Eu não falo com a boca, eu falo com a mão, né? Então, tem isso. Então, eu acho isso muito importante. E um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, também não é crítica, Florianópolis é a nossa capital, mas, queridos, os últimos 5 desembargadores de Santa Catarina saíram da capital. Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó são cidades excepcionais. Me desculpe, eu estou aqui em Blumenau, mas não posso negar a minha terra, a minha raiz. Joinville é o maior PIB de Santa Catarina. Joinville é a maior cidade. E agora não se surpreendam, saiu agora em abril. Joinville é a melhor cidade de Santa Catarina. Joinville tem 5.000 advogados. E agora nunca fez um desembargador. E agora, como nesse certame Blumenau também não tem nenhum candidato, por que não nos unirmos forças, claro, e colocar um desembargador do interior? E no segundo momento, por que não Blumenau? Agora Joinville, pasme, senhores e senhoras, nunca teve um desembargador do 5º Constitucional. Blumenau já teve, Tubarão já teve, Jaraguá já teve, Criciúma já teve, e Joinville nunca. O interior precisa ter voz. Exatamente. O interior, não sou contra vocês não, tá? Capital, estou sempre aí na OAB de Santa Catarina, nossa seccional, mas está na hora do interior ter voz, voto, ter fala e ter sua representatividade. Santa Catarina não é feito só da beleza da ilha. É feito do trabalho do joinvilense. É feito do trabalho do blumenauense. É feito do agronegócio em Chapecó. É feito de gente que trabalha, que luta e precisa ter voz em todos os sentidos. Muito bom, doutor. Tem como não votar nele? Eu não voto, mas tipo, se votasse, teria. Doutora Mari, você votaria no doutor Piva, se ele for candidato, votará nele? E por quê? Então, o que te levaria a votar nele?
quando me foi apresentada ali o Dr. Piva, o Dr. Edson, doutor, daqui um pouquinho eu esqueço, já começa Edson, Piva. Tá tudo em casa. De doutor para doutor já pode. Bagunça feia, de doutor para doutor pode. Aí eu falei assim, mas primeiro eu quero conhecer a pessoa, quero conhecer as propostas. Eu sou uma pessoa muito resistente, desconfiada, né? A Mari é muito desconfiada, com relação meu Deus. a isso. Eu não coloco o meu nome em qualquer lugar, né? Não coloco a minha imagem, o meu nome, se eu não confiar, se eu não tiver... Se essa pessoa não me fizer acreditar nela, né? E eu lembro que na nossa primeira conversa ali, aí o Edson falou assim, já vai votar nele. Eu falei, não, primeiro eu quero conhecer ele. Eu lembro que eu falei isso bem claro, que quem me conhece sabe que eu sou bem toma lá da cá. Autêntica. Minha mãe chama de bocuda. Sem noção, sem filtro, sem freio, né? Mas, né? Ainda bem que tem as pessoas delicadas aqui, né? Mas eu sou muito exigente com isso. E eu tinha uma preocupação muito grande, assim, que eu só voto em pessoas que eu acho que são humanas. Aqui de Blumenau, o Dr. Romualdo sempre foi o meu candidato. Conheço, porque excelente eu pessoa. acho ele uma pessoa muito humana. Foi meu professor e foi presidente da OAB e é uma pessoa muito próxima. Então, fazia todo o meu empenho, assim, mesmo sem ele nunca ter me pedido nada, para que ele fosse um dos desembargadores do 5º Constitucional, porque é uma pessoa que eu confio e acredito. E da mesma forma, né, hoje, né, a gente não recebe nenhum real, não tem assim, né, um grande prêmio ou qualquer coisa assim. Gratidão que estimule, vale mais. Né? Gratidão também vale mais. Assim, a gente quer um anel de brilhante, um sapato. Escrito gratidão, com jeito de gratidão. Gratidão vale mais assim, ler né? sempre. Mas assim, tirando a brincadeira ali, quem me conhece sabe que eu me empenho muito. Se eu gostar de alguma coisa, eu vou falar bem daquilo e vou fazer de tudo, defender, né, para que aquilo aconteça e defender isso, né? Como ele não é aquilo, é pessoa, ser humano, ser não é aquilo, com direitos, é aquele. Eu decidi sim apoiar e convidei meus amigos para apoiarem também, os colegas advogados todos para apoiarem. Graças a Deus aqui em Blumenau nós temos já, assim, no grupo, já muitas pessoas, fora os que não gostam de grupo e nem entraram nos grupos, mas já manifestaram ali o apoio. E eu acho isso muito importante, esse olhar de olhar assim e ver, não, ele é família, ele é engraçado, que eu gosto de gente engraçada, não gosto de gente mal-humorada. Porque o desembargador, a gente já tem medo, né? Imagina ser muito sério. Quem me conhece sabe as perguntas absurdas que eu faço, né? Não vai fechar gabinete não, hein? Olha o advogado, não vai esquecer o que é Tlio da Palha. advogado. Conhece o Tlio da Palha, desembargador? Sou fã dele, porque ele também é nesse estilo. Não, gente, porque tem que ser pra isso. frente, feliz. Se o nosso... não temos diferença nenhuma entre advogado, juiz, desembargador, promotor. Por que hoje a gente precisa agendar? Eu não sou contra o agendamento, né? Para falar com o assessor, não, para falar com o estagiário do assessor. Então, assim, a advocacia, ela precisa recuperar esse respeito. É muito complicado enquanto eu, advogada, que sei de todos os meus direitos, as minhas prerrogativas, e eu bato na porta de um gabinete e falo, então, eu tô com uma emergência aqui. Se é uma emergência, porque eu só saio do meu escritório e despenco para um gabinete se eu tenho uma necessidade real. Ou se aquele gabinete fez alguma coisa muito errada e eu acho que por respeito, eles podem alterar de ofício, eu vou no gabinete e falo, deu ruim aqui, não tá como deveria ser, esse aqui é um erro daqui, tô mostrando para que vocês façam a correção de ofício. Aí tem lugares que a gente tem gabinete que a gente chega e o colega juiz diz assim, então, peticiona. Aí eu faço questão, aí eu peticiono, né? Porque se a parceria não serviu, a gente peticiona. E aí a gente publica também lá, olha o que eu recebi, né? Risca todos os nomes, a advogada sabe direitinho pelo jeito da escrita quem é que fez. Sim. Né? Então, para quem leigo no assunto, que a doutora está falando tecnicamente, ela está dizendo o seguinte, que seria muito importante que existisse uma proximidade de linguagem entre, porque como não existe hierarquias, apesar de que pseudamente existe essa pseudo-hierarquia, o juiz está acima, o promotor está no meio, o advogado está abaixo, teoricamente não existe, todos são operários diferentes. Exatamente. Está no mesmo nível agora. Exato. O salário não é o mesmo. O salário não é o mesmo. Mas seria inteligente. Às vezes o advogado é maior, tem as ações que a gente ganha mais. É isso que eu falo. Mas seria inteligente que
que o judiciário aproximasse um pouco mais do advogado, porque uma vez o advogado trabalhando de maneira fluida e direta, o juiz pega o processo mastigadinho, pronto, é muito mais fácil, a justiça acontece com velocidade, com celeridade, que é um dos grandes problemas da justiça hoje, né? Exatamente porque nós criamos esses impedimentos, esses entraves dentro do processo, quando estamos todos no mesmo patamar, equiparado, e atrapalha a nossa linguagem de comunicação. Né? Exato. Eu acho que é uma corrente, eu acho que as pessoas precisam lembrar e se dar conta, porque as pessoas pensam assim, ai, o juiz. Ninguém fala, ai, o advogado. Gente, de verdade, juiz, advogado, promotor. Tudo igual. É tudo igual. O que muda? O salário dependendo. Porque assim, eu tenho um padrinho advogado que ganha muito bem em Brasília, ganha mais do que juiz, claro. Entendeu? Então, assim, tem escritórios de advocacia, e eu tô falando, assim, até escritórios solos, por exemplo, o meu, gente, sou milionário, mentira. Assim, mesmo às vezes advogados que trabalham solo, trabalham sozinhos no escritório, conseguem ganhar muito bem. Se você fizer uma advocacia de respeito, sempre terão clientes. A vida do advogado de não respeito é muito... e com competência, né? Porque tem muita gente ruim também, vamos falar a verdade, tem muita gente que não sei como passou, mas ok, que está lá exercendo. Mas falando em agendamento... Permita-me uma parte, mal, doutora. Né? Dentro, o próprio Dr. Piva é um exemplo disso, eu já comentei com você em outra oportunidade. O Piva é um dos exemplos que ele está entrando para ser advogado, não é pelo aspecto financeiro. Financeiramente é desvantajoso para ele. Ele já é um advogado de sucesso. Ele tem um escritório consolidado em Floripa, em Joinville, advoga para grandes companhias, é o tipo de advogado que a gente gostaria de chegar lá quando crescermos, quando formos grandes, tá? Mas realmente alguns ele discordam, na minha família alguns discordam que eu... Está disputando esse certame exatamente por um ideal, né? Mas doutora, se eu não perder o voto da doutora, que a doutora falou que está tendendo a votar... Decidindo ainda? Já tem meu voto. Eu discordo do agendamento, não tem que ter agendamento, né, doutora? A doutora falou até pode ter. Pela organização até o quê? Tipo assim, tipo assim, pensando assim, ai não, mas é uma urgente, câmera, não um dá. gabinete assim, muito serviço. Detalhe, isso é desculpa, porque a própria OAB se dispõe a pedir para o próprio tribunal, para o próprio judiciário, juízes que possam ajudar e vir auxiliar esses juízes que estão sobrecarregados. Sim, então, assim, força-tarefa. Eu entendo que o judiciário precisa usar mais a OAB e que sim, os advogados precisam entender mais sobre o funcionamento da OAB, da advocacia, o funcionamento dos tribunais, porque como que eu vou exigir de alguém se eu nem sei o que vai fazer lá? A maioria dos advogados nem sabe o que é o quinto constitucional. Acho isso assim bizarro. Mas, doutora, é inegociável. Nossas prerrogativas, eu atuei nessa gestão 1 ano e pouco, na gestão da doutora Cláudia Prudêncio. Me afastei agora das comissões de prerrogativas, urbanismo, consumidor, acesso à justiça. Por quê? Porque como nós entramos no pleito, embora não era necessário, eu achei por bem, para não influenciar os meus colegas que são de lá e imaginar que poderia de alguma forma pedir votos, me beneficiar disso, me afastei. Mas nós brigávamos muito sobre isso. Muitos juízes ainda de comarcas menores querem ter agendamento. Marcar. Existe um gabinete. Existe um gabinete onde tem os auxiliares. Então, eu fiz 3 MBA na FGV do Rio. Aliás, uma foi aqui, parceria aqui, Direito Civil. 2, Direito Civil e Processo Civil, fiz parceria com a FGV do Rio e a Sociesc. Fiz gestão empresarial. E eu vejo um juiz em Joinville que ele faz gestão empresarial dentro do gabinete e é um dos melhores. Eu, com certeza, irei implantar isso dentro de gabinete. De manhã, faz o trabalho e à tarde fica à disposição. Bom, eu já não gosto muito de conversar, já perceberam, né? Da aula. Então, imagina, tem dificuldade para se expressar. Imagina conversar com o pessoal. Então, permita-me, né? Em algumas coisas a gente não concorda com tudo. Eu sou contra o agendamento. Acho que tem que estar disponível, tem que atender. O exemplo disso é o João Nadal, que subiu agora, e o Evangelista, que também era do 5º. O Evangelista, você passa no gabinete, está ali perto, e não é porque ele me conhece, não. Eu vejo com outros. Café? Não, ele já chama. O doutor quer falar comigo? Eu falei, não queria, eu quero falar com o Renato, que é o assessor dele, mas já que o doutor pede, né? E ele gosta de usar suspensório e tal, a gente tira foto lá, um querido. Então, eu sou contra. Por quê? Porque quando o advogado vai lá, não vai por acaso, e via de regra, são poucas, quase nenhuma vez que você advoga para si mesmo. Então, a prerrogativa, Edson, a bem da verdade, Edna,
dá uma dupla sertaneja mesmo. Se nada der certo, a gente pode cantar. A gente canta, viu? Mal, mas a gente canta. A gente pode lançar um CD. As prerrogativas não são para os advogados. Elas são para o cliente. Exatamente. É para a Edna. Para você poder representar. Exato. Né? Não é um benefício, não é um ser... Um privilégio, né? Não, um privilégio, um extraterrestre. Não. É para poder falar, defender o teu direito. Gente, eu falo tão alto que nem precisava de microfone para mim. Né? Então o agendamento... eu digo, né? Disse lá, não se promete nada, mas se cumpre o quê? O mínimo que se tem que cumprir. Prerrogativas, acima de tudo, inegociável. Acesso livre, sempre portas abertas, os honorários dignos. É isso que o advogado precisa. Não tem campanha política, não tem prometer. É igual o vereador que respeitosamente promete que vai fazer uma ponte. Nem tem poder para isso. O desembargador também não tem. Tem 2 advogados. Você vai julgar de forma imparcial, um deles vai ter benefício, celeridade. Os compromissos precisam ser sempre dentro da capacidade da sua função. Por isso que é importante, né? Eu vou deixar por último a pergunta do que é o quinto constitucional, mas eu gostaria de saber qual é o papel do desembargador. Porque é isso, né? A gente tem que saber o que um desembargador faz. Então, claro, a maioria das pessoas que estão dentro do direito sabe, mas os estudantes de direito talvez não saibam, né? Eu acho que é bem importante. Qual é a função? Além de estar lá representando, claro, né, a sua classe. Ganhar muito mais do que a maioria da população. De um processo, o desembargador entra em ação, né? Exatamente. O que ele faz no dia a dia, ok, é legal, toma todo mundo café. quer ser desembargador, mas o que ele faz? Toma cafezinho, tira foto, dá autógrafo? Não é brincadeira. Normalmente eles acordam. Eles acordam. Onde vivem, o que comem. Entenderam ou não? Os advogados entenderam. Gente, piada de advogado aqui. Eles acordam. Eu não entendi. Tem um acórdão. Tem um acórdão com M, que é de acordar, né? De acordo. E tem um acórdão com O, que é de acordo. Entendi. Eu achei que era acordar de manhã, viu? De acordo. A ignorância não é fácil. Fazer o quê? Ai, amiga, adorei essa cena hoje. Eu vou patentear. Eu estou pensando em fazer um livro de piadas. Os meus alunos disseram, professor, faz alguns stand-up. Meu filho com essa voz aí, é top. Ó. Tem gente nos bastidores dizendo não, meu amigo Carlos Roberto dizendo não. Vocês acham que não vai vender? Não é que não vai vender, que ele teria que pagar royalties pro Leandro Hassum, né? Parece. É verdade. É igualzinho. Ele parece aquele advogado daquela série que não pode falar o nome, né? Verdade, parecido também. Aliás, dá pra ser. Nele, né? Vou colocar a foto do Leandro Hassum na capa do podcast. Vou colocar o candidato. Tem o filme O Candidato, vou pôr a fotinho dele. Pronto. Já sei o título do episódio. Mas vamos ao papel do. Você sabia que normalmente falam que pra estragar uma festa basta você convidar 2 advogados. Né? Meu Deus, então hoje à noite tá lascado. Hoje vai ter uma discussão do juizado. Na mesa já tem 3, né, cara? E pra ter um conflito não precisa de 2 advogados, basta um e-mail, né? E eu acho que eu não vou rir muito das piadas, né? Porque eu não sou do meio, mas ok. Basta estudante de direito. Estudante de direito já causa todas as tretas, ele vai dizer, depende. Você pergunta qualquer coisa, depende. Isso é relativo. Mas como muda, né? Fazendo um adendo, como muda, eu até comentei com o Edson, minha filha começou a fazer direito agora esse ano, como muda a linguagem da pessoa, a postura. Lavagem cerebral. Minha filha liga, o papo dela é outro. Esses dias eu falei, eu não sou, alô, juíza? Já tá ficando chato. Sou mãe. Toda cheia das defesas dela. Não, mãe, não sei o que, fala com uns argumentos que eu não entendo nada. Quer ver as questões objetivas. Vamos descer o nível para a mãe poder entender a conversa. Quer ver as questões objetivas. Você diz assim pro aluno, pro acadêmico, tem essa tese e essa. Anote aí que a tese que nós vamos adotar é essa. Porque a questão vai ser objetiva. Sim. Se você não fizer isso na hora da prova... Já era. Não, tinha as 2 teses, depende. Então... 5 páginas de fundamentação para uma resposta. Ontem ela perguntou um negócio pro meu marido respondeu tal e devolveu outra pergunta para ela. Era bem simples, dizer sim ou não dela. Aí depende, daí pronto, papo de advogado. Não tem mais sim ou não. Aí ela falou assim, eu não lembro o que era. Daí eu falou, por quê? Se era culpado, não sei, alguma coisa assim que a gente estava falando. Ela, não, depende. Se é meu cliente, ele não é culpado. Não, ele é inocente.
Exatamente. E agora, se eu for advogada de acusação, ele é culpado. Mas antes que o Dr. Piva responda a tua indagação ali, é tão verdade isso que eu falei. Mais, né? É tão verdade isso que eu falei, que o direito nos encontra, que a Samara, a tua filha, que a gente está falando, minha amada sobrinha, é um exemplo disso. Ela foi preparada a vida toda para ser médica. Ela estudou, fez anatomia vestibular, desde criança, saiu né? super bem no vestibular, Tem mas pai preferiu... médico e tal, enfim, ela foi direcionada para medicina e não teve como, no último momento o direito abraçou, encontrou olha ela. só, ela foi naquela visita brilha que os quando alunos fala de vão direito. na FURB, ela foi na visita ali da FURB, e o Edson sempre falava para ela, por que você não vai pro direito? Não, você cardiologista, já tinha até especialidade, ela desenhava o coração, sabia todas as artérias, já estudava há anos, porque ia ser médica. Foi na visita da FURB, ela se encantou com o direito, ela voltou de lá, porque a bichinha mandona, né? Puxou ao pai, não puxou a mim, não, brincadeira. Aí ela chegou em casa, mãe, eu quero fazer direito, eu me apaixonei por direito. Daí eu, poxa filha, mas tem certeza? Foi paixão à primeira vista e realmente... Filha, a mamãe já tem muita amiga de eu falei, não, já tem um médico na família, é bom ter alguém para me livrar dos BOs, né? Doutora, e eu desaconselhei, não é verdade? Sim, ele cara, desaconselhou. Tu foi projetado para ganhar dinheiro, para ser feliz, não, né? Não, mas ela inclinou pro direito. E o meu marido, que é médico, dizia para ela, se fosse hoje voltar para o banco de faculdade, faria direito. Meu marido também faria direito. É que assim, ó, nós temos hoje o advogado, ele tem falado muito mal da própria advocacia, né? Talvez por isso, por não ter um bom representante, né? Eu criei 4 filhos com a advocacia. Não posso reclamar, todos eles estudaram em colégio particular. Todos eles, assim, tiveram uma vida excelente. A minha vida é ótima, eu não cozinho, como fora todos os dias, café da manhã, almoço e jantar. Minha companhia de jantar quase todo dia. Óbvio, não sou milionária, né? Até porque com 4 filhos é mais difícil ser milionário. Mas assim... Bem-vindo ao time. Mas assim, e outros filhos crescem, mas assim, a gente como pai, mesmo que eles não peçam as coisas, a gente se sente... né, tem aquele sentimento de apoio, de ser o tripé desse filho, de ajudar ele a crescer, porque depois a gente pede de volta, né? Assim, então, vou envelhecer. Eu guardo as notas. Né? Eu guardo as notas. Vou envelhecer. Né? Investimento legalmente. É um investimento. Já deixa informado, legalmente ali tem a troca, né? De papéis. Doutora, mas um gancho rapidinho ali. A doutora disse assim: escreve para dar uma resposta breve lá no final, né? Ou seja, muitas vezes enche linguiça. Aliás, hoje nós vamos ter risoto de linguiça blumenau. Nossa, tô pois com eu preferia de alho poró. A doutora faz depois o convite ali. Então, mas eu quando fiz FGV, as Clays MBA, eu aprendi lá o espaço. Então eu pegava muitos alunos assim, você tem 5 linhas para escrever no mínimo, 10 no máximo. Escreveu fora desse daqui, eu não vou ler. Não considero. Não, porque olha, gente, inclusive vai uma dica, queridos advogados recém-formados. Petição 10. Petição 10, sentença 10. O Rio Grande do Sul lançou isso. E eu faço uma execução, mostrar para os alunos uma execução de boleto bancário, que agora é título executivo, e uma lauda. Quem quiser me manda lá. Vai ter, com certeza, o telefone, o contato. Eu adoro falar com as pessoas. Pode me mandar. Eu mando o modelinho. Mas, professor, uma lauda, uma execução. É só isso que precisa. É só... Eu julgava processo da Oi, da Vivo, tinha 30, 40 laudas, a gente só leu fato. Não é um podcast. Não é um podcast. Só use, aqui eu aconselho... Deixa a jurisprudência pro desembargador. Ou uma juiz, só. Né? Você tem que peticionar e não dar aula pro juiz, né? A doutrina também, a gente coloca a Maria Helena Diniz, ela copiou todo mundo, quer dizer, ela, né, estudou todos eles, então isso, assim, né? Não sabe quem é o doutrinador, coloca lá a Maria Helena Diniz. Qualquer edição que vai Eu aprendi que quem muito fala, menos razão tem. Olha só, bateu o carro, um tá na contramão, ele vai falar, não, eu tô na contramão porque eu briguei com a esposa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque furou o pneu. Quem tá na mão correta, fala pouco. Eu tava vindo na minha mão, fulano veio na contramão e bateu. Quem muito fala, normalmente, quando não é caso muito complicado, se entrega. Não tem muita razão. Tá bom? E qual é o papel do desembargador? Viu como eu não esqueci da pergunta? O que faz um desembargador? E não tem colinha aí não, né, Gina? Não, eu sou inteligente. Embora boa. Eu falei que eu era fera, ele é o belo. Pergunta se ela dormiu essa noite. Deve ter ficado a noite inteira. Não, pior que não. Pior que não. Eu prefiro fazer nisso. Perguntas de leigo, coisas que eu tenho curiosidade, que eu acho que é bem interessante. Essa a espontaneidade é o segredo. Que é o que eu votaria em você, se
fosse, né, advogada, tivesse... se eu fosse... Votante. Votante, eu votaria justamente por esse motivo, porque eu me sentiria representada. Eu acho isso extremamente importante. E assim, eu procuro fazer aqui, quando eu sento para conversar com alguém, eu procuro representar quem está em casa. O que a pessoa que está em casa gostaria de perguntar. Eu não sei o que é o 5º constitucional. Quando eu ouvi isso, eu falei... Não faço ideia, não sei nem o que faz um desembargador. E é isso que eu quero saber, o que faz um desembargador? Nós vamos responder, não? Suspense! Pra nós. Tem musiquinha de suspense aí? Musiquinha do tubarão aí. Nós temos 94 desembargadores do Tribunal Estadual. Nossa. 94. E o que acontece? As comarcas são por região. Por exemplo, Blumenau tem uma comarca, deve pegar Guabiramba, aqui perto. Ibirama, Indaial, Jaraguá. Indaial, Jaraguá tem comarca. Própria. Mas as cidades menores, ela não tem. Agrega. A maioria hoje já tem fórum, mas as comarcas, os juízes julgam o processo e a pessoa pode recorrer. E quando recorre, o juiz julga um só. A gente chama juiz de piso ou juízo singular. Vai uma dica até agora, as petições não é pro juiz, é pro juízo. Ao juízo. Não escreva. Ao juízo. Eu falei, eu não sei se a mulher que vai pegar lá substitui. Não, e tá lá no CPC agora, tá? Sempre Cuidado com a prova da OAB, ao juiz. Que eu já me formei milhões de anos atrás, eu sempre usei ao juízo, porque é ao juízo. Imitaram, plagiaram você, então no novo CPC. E aí, pode recorrer. Quando recorre, tem um relator e vai ter 2 desembargadores julgando. Por isso que existe um acórdão. O juiz de piso, a gente costuma dizer que ele tem mais poder do que muitas vezes o desembargador, porque o juiz de piso, um singular, julga sozinho. Os desembargadores não, eles têm que acordar e fazer um acordo. Se der 2-1, aí vai a 5 a votação. Mas isso que faz um desembargador em síntese. Ele te dá a possibilidade de você recorrer, o duplo grau de jurisdição garantido lá no artigo 5º da Constituição. E olha, não fale mais mal da nossa Constituição. Ela é muito, muito boa. A Constituição e o Código de Defesa do Consumidor, junto com a Lei Maria da Penha, são as leis mais elogiáveis no mundo que o Brasil já fez. São exemplo do mundo. O problema é a aplicabilidade dela. Exatamente. Tá? Então defenda sempre a nossa Constituição, Código de Defesa do Consumidor, que eu sou um apaixonado por isso. Julgava muitos processos nesse sentido, fazia as minutas, e também a Lei Maria da Penha, que são muito úteis. Então, em resumo, em síntese, é isso que faz o desembargador, te dá a possibilidade de ter um julgamento mais justo. De ter uma revisão do seu julgamento. Porque uma pessoa pensa de um jeito. De repente, assim, eu sou advogada, entrei com uma ação, e aí lá no juízo de 1º grau, você perdeu. E aí eu posso recorrer, e aí vai lá para a mão do desembargador, e aí os desembargadores vão olhar aquela situação e vão decidir. Isso é importante, porque não é um desembargador só que vai decidir. E não é incomum mudar, tá? Que legal. Não é incomum mudar, não. Não é incomum. Chegando à conclusão que aquela ideia... Porque as pessoas, a lei está ali, o fato tem que encaixar na lei, a lei no fato, a causa de pedir, a gente tem que amoldar isso. O que acontece? Cada um tem uma visão. Então, por isso que a gente escuta. Mas esse dano moral, por nome na Serasa, por uma queda na rua, foi 5 mil, o outro deu 10 mil. Por que isso? As pessoas têm pensamentos diversos, pensam de forma diferente. Interpretações diferentes. Exato, interpretações diferentes. Doutor, pra gente finalizar, porque era quase 1 hora a gente está aqui, né? Tem um próximo podcast agendado. Já pediu a pizza. Se quiser, eu posso ajudar você a apresentar os outros. Então, tá contratado. Temos a Michele, que inclusive começou comigo quando a gente começou o podcast, era eu e a Michele que apresentávamos, aí depois não coincidia mais os horários, mas na sequência é um podcast ao vivo que a Michele faz aqui na Rádio Clube, bem bacana também. Acho que é Clube VIP o nome, né? Hoje o assunto é dinheiro. O assunto é dinheiro. Nossa, extremamente relevante. Tão relevante quanto... vamos aprender, vamos ganhar dinheiro também.
E eles fazem o programa ao vivo, é bem bacana. Então a gente tem que liberar a sala, não tem jeito. Mas pra gente finalizar e pra ficar de dica também para os estudantes de direito e para os curiosos, pra gente entender um pouquinho. A gente, quando for conversar com um advogado, a gente tem assunto, né? Quando você for lá, as meninas, quando for conhecer um boy que é advogado, já pega a dica, pergunta, você sabe o que é o 5º constitucional? E dá uma aula pra ele. Doutor Piva, conta pra nós o que é o 5º constitucional. 1/5 A palavra tão, né? Parece que vem lá do 5º dos... O que quer dizer? A coroa portuguesa, né? Do 5º de Portugal. 1/5 dos tribunais, no caso nós falamos do Tribunal de Santa Catarina, é formado por advogado ou membro do Ministério Público. Então são juízes que não fizeram concurso, não são juízes de carreira. A técnica é diferente, nós ouvimos do MP, porque o MP, a lista, quem vota são só os promotores. No nosso caso, além dos conselheiros votarem para escolher 12, depois a OAB vota para ficar só 6. E depois nós vamos para a terceira eleição, onde o tribunal escolhe 3. E aí vai para o governador sancionar. Normalmente, quem tem uma votação muito expressiva, mais expressiva, é aquele que vai representar a OAB lá. Mesmo porque o próprio governador, em algumas ocasiões, os governadores falam que eles ganharam a eleição pelo voto, pela democracia. Então, se uma classe está chancelando aquele nome, aquele é o desejo da classe. E serve para oxigenar, para levar uma visão diferente no tribunal. Nunca se esqueça, seja eu, seja você, colega que está ouvindo e venha a ser o próximo desembargador, não dessa vez, que agora é você? Mas da outra, não foi eu que disse, mas da outra vez, não se esqueça, você está representando a advocacia. É simples, deve custar R$50. Coloque lá uma bandeira da OAB no seu gabinete e na entrada, na porta, coloque lá a sua carteira. Cor de rosa, não é salmão, é cor de rosa, na minha opinião. A minha é vermelha. A vermelha, tá. A brochura mas a carteirinha é rosa. É rosa. Coloque lá para sempre lembrar. E quem também chegar no seu gabinete vai ter ciência. Esse é um dos meus representantes dentro desse tribunal. Quanto tempo fica, doutor, no cargo ali, o desembargador? Até 75 anos. Caraca! Bastante, tem que trabalhar bastante. Ou pode se aposentar depois de 10 anos de serviço prestado. É mais do que um casamento, então. Casamento a gente não pode desistir, né? Então, realmente é uma decisão muito importante. O meu tá com 26, mais 8 de namoro, 34. O meu já tem uma caminhada. A mensagem que a gente sai daqui hoje desse podcast é que a decisão em quem nós votaremos pro 5º é mais importante do que a decisão da esposa ou do esposo. Foi isso que eu quis dizer, porque vai ficar muito mais tempo. Vida, né? E a decisão sua também de abraçar essa carreira, sem dúvida nenhuma. E é interessante, não que seja um limitante, mas a idade, eu acho que próximo dos 50 anos, eu vou para 51 agora, e o meu presente... Menino, porque eu tenho quase 50. E o meu presente, fica a dica, vem agora em agosto na nomeação. Meu aniversário é 18 de agosto, lá vai a dica, queridos. Pode dar presente sendo em candidato, efetivando a candidatura. Aceito presentes em voto. Aceito o presente dia 18 de agosto, é a nomeação, próximo de agosto, que agora é em julho a eleição. Dia 11/7 vocês vão ter a oportunidade de votar. É muito interessante, mas é importante também para essa cadeira de desembargador ser um representante que não entre alguém com 30, 35 anos, muito jovem, que fique lá 40 anos, né? Então, isso também é um ponto interessante. Acho que próximo dos 50 é uma idade interessante. Depois de 60 a gente está um pouco cansado, né? Alguns já tem um pouco mais de maturidade. Tem maturidade. Né? Algo. E também faz essa alternância, sai, entra um outro representante, lembrando que a cadeira é da nossa advocacia, que a gente chama. E parabéns pela filha. Ela resolveu fazer algo direito. Sim. Eu também fiz algo direito. Uma filha que são as piores, né? E a gente sempre ri, né? Piada ruim é ótima. Adoro piada ruim. Eles criaram um WhatsApp pra mim na faculdade, piadas ruins do Piva. Gente, é ótimo. Você vai estar aí eu dei 0 pra todo mundo. Aí eles fecharam. Doutor, quais suas redes sociais? Pro pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais da sua trajetória. Eu não gosto de falar isso, né? O doutor William Piva, mas a pessoa que me indicou falou, isso diferencia. Então tá lá. Doutor William Piva, WILLIAM de Maria, PIVA.
Ok. Gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Eu, pelo menos, adorei esse papo aqui. A gente fala que advogado é tudo chato. Não, não é. Nem todo mundo. A Mari não é. Os doutores aqui não são. Na verdade, a gente não entende de alguns assuntos e a gente costuma rotular de chato aquilo que a gente não entende. Mas continuará sendo chato se você não estudar, não se importar com os assuntos, né? E eu acho que hoje em dia a gente não tem mais desculpa. A gente tem podcast, a gente tem YouTube, a gente tem vários canais de informações. O Google tá aí para isso, para disseminar o conhecimento, a informação, e o mínimo que a gente tem que ter é os conhecimentos básicos, né? Gina, mas eu dei aula de introdução e estudo direito. A Lei Complementar 9598, ela nos obriga a falar uma linguagem simples. Também os colegas mais experientes, que gostam do inaudita altera partes. Dalta vênia. Respeitosamente. Mas inaudita altera partes é sem ouvir a parte contrária. Querido, escreve sem ouvir a parte contrária. Vamos deixar isso acessível. Acessível, isso mesmo. Gente, muito obrigada pela audiência, pelos 147 mil visualizações que a gente tem aí, tá muito legal. Recomendo que você pegue essa flechinha que tem embaixo, manda esse podcast para quem você sabe que tenha interesse sobre o assunto de direito, para estudantes de direito. Eu vou mandar para minha filha, para o pessoal da faculdade dela, para que todos... Cai na prova, hein, gente? Com certeza. Cai na prova da OAB, tem dicas aqui preciosas. Várias questões de OAB foram faladas. Com certeza, então acho que é um assunto extremamente relevante. E para os curiosos também. Quem tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo, escreve, que a gente manda para o Dr. Piva, ele responde, a gente passa para vocês, para o Edson, para a Mari também. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. E se tiver amigo advogado, indica o Dr. Piva como candidato. Fala, então, eu tenho um candidato ao 5º Constitucional para te indicar. Vai sair bem dessa, hein? E o relacionamento não termina com a nomeação do Piva. Continua, vocês podem cobrar... Começa, na verdade. Vai começar, né? A partir de... Podem cobrar do Piva que a gente ajudem no nosso trabalho de cobrança e de senão eu vou lá bater nele. E a Mari me defende. Eu vou junto. Obrigada, gente. Valeu. Um abraço.